só a treinar com o seu elenco principal. É. Tá só ali o elenco alternativo com a galera da base, com alguns jogadores ali como o Lelê. O que vocês estão achando desse começo de temporada, esses jogos assim de Carioca? E o Caio falou o seguinte, tá tudo ótimo, o Fluminense vai ganhar tudo esse ano. Tá animado mesmo, tá animado. O que vocês acharam desse jogo? E a gente vai falar também de mercado da bola, que o Fluminense se movimentou hoje, assim, pegou todo mundo de surpresa, né? Sim. Pode ir, cara, pode ir. Primeiro a respeito do Fluminense de férias. Eu acho que faz sentido até essas férias aí no início. Até porque verdade. o Fluminense disputou o Mundial no final do ano, né? Então, tipo, não teve muito descanso. Acabou a Libertadores, acabou já a temporada. Já se preparou já para o Mundial de Clubes. E aí foi uma viagem longa, cansativa, etc. Então, eu entendo o motivo das férias. Volta agora, né, o time dessas férias agora nesse final de janeiro, já para disputar o Carioca incompleto. E a respeito das contratações, cara, o Fluminense está indo muito bem no mercado. Eu acho que estão sendo contratações pontuais e contratações que chegam para brigar por posição. Titular é muito forte você cravar, até porque a base do elenco do Fluminense, a grande maioria se manteve, né? Principalmente nas pontas, que são a contratação, e o meio-campo. Porém, são nomes de peso que o Diniz gosta, né? Agrada os nomes, não à toa vieram. O nome, por acaso, do Douglas Costa foi um nome que o Diniz e o Fred entraram em contato com o jogador. Ele estava para fechar com o clube da Turquia, e aí o próprio Diniz e o Fred, né? Fred, que hoje em dia trabalha no staff do Fluminense, foi lá juntamente com o Diniz, conversaram, tiveram uma reunião, fecharam um contrato de produtividade, já que é um jogador de 33 anos e estava entre altos e baixos. Um ano e meio, né, mais ou menos, o contrato. Não deu certo também, por exemplo, no Los Angeles Galaxy, que é um futebol já mais inferior, tecnicamente, podemos dizer assim. Mas eu vejo com bons olhos a contratação. Primeiro, por ser um contrato de produtividade, e segundo, porque o Douglas Costa saiu do Brasil, né, quando ele sai do Grêmio, ele saiu rebaixando o Grêmio e como um dos pivôs do rebaixamento do Grêmio, né? Então, acho que ele pode vir com gana para jogar ao lado de Fernando Diniz e entre outros muitos nomes, Paulo Henrique Ganso, Keno, Arias, e chega para somar bastante nesse elenco. E uma curiosidade, vocês querem? O Douglas Costa, com 33 anos, mesmo com essa idade avançada, ele é um dos mais novos do elenco titular, tá ligado? Caralho. Porque se Cara, e assim, você citou um nome... 35, Keno 34, Ganso 35, Felipe Melo 40, Fábio 42. Bizarro. Bizarro, moleque. Mas, cara, eu acho que pode ser interessante pro Fluminense um jogador como Douglas Costa. Assim, o Prime Douglas Costa, todo mundo lembra que ele era um jogador de Copa do Mundo, foi muito importante para a seleção, principalmente na Copa de 2018. Só que se for o Douglas Costa do Grêmio, eu já acho que não faz tanto peso assim pro Fluminense. Vai ser realmente um jogador ali de banco de reserva para entrar quando talvez estiver precisando, não sei. Eu realmente não vejo logo de cara o Douglas Costa sendo titular, acho que ninguém sai para ele entrar daquele time, ninguém mesmo, acho que ninguém sai. E nem os principais reservas ali, os que geralmente sempre entram, sei lá, talvez tirando o Ione Gonzalez, perdem pro Douglas Costa, sabe? Renato Augusto chegando como reserva, não perde pra ele. O JK, se for reserva, não perde pra ele, sabe? Não que seja, não a mesma posição, claro. Só que de importância na hora de precisar entrar pra mudar um jogo, eu acho que ele fica ali nessa terceira opção por enquanto. A gente não sabe como ele vai chegar. Se ele chegar jogando bem, mostrando vontade, se encaixar bem no esquema do Diniz, aí é outros 500, né? Exato. Cara, eu tô contigo. Vou te falar. Assim, a gente tem uma imagem do Douglas Costa muito do que ele foi e não do que ele é, né? O Douglas Costa, no auge dele, ele falou muito bem. Ele era um jogador muito desequilibrante, cara. A Copa dele de 2018, quando ele entra, a sensação que passou pra gente era que, cara, talvez se esse cara tivesse no time titular desde o começo, a Copa do Brasil teria sido outra. Porque ele faz uma campanha de muito impacto, e todos os times que ele passou durante o auge, ele foi muito relevante, seja no Bayern de Munique, teve alguns momentos ali na Juventus, que ele também brilhou e tudo mais. Só que é isso, a partir do momento que ele vem pro Grêmio, tudo desanda, ele não consegue mais voltar ao alto nível, e eu tenho os números dele aqui na temporada passada,
Cara, ele tem 22 jogos, 4 gols e 7 assistências. A gente tá falando de um jogador que produziu muito pouco. O Douglas Costa, óbvio, nunca foi um jogador de números muito grandiosos, né? Ele sempre foi um jogador muito mais de 1 contra 1 e criar oportunidades do que propriamente de fazer gols e, enfim, assistências e coisas do tipo. Mas são números que chamam a atenção de uma maneira negativa, porque será que vale a pena mesmo o Fluminense trazer o Douglas Costa sendo uma incógnita tão grande? Porque por mais que seja um contrato de produtividade, ninguém quer ter um jogador do tamanho do Douglas Costa encostado no seu clube. Ali no banco de reservas, talvez isso seja um problema até de gerência de grupo ou algo do tipo. Então, cara, o Fluminense está com um pepino na mão, na minha opinião. Eu acho que vai ter que saber lidar muito bem com isso, porque, assim, se der certo, eu acho que tem tudo para dar bem certo, tá? O Douglas Costa, a gente sabe. Ele tem bola, o Diniz é ótimo recuperando jogadores e pode ser que dê certo. Mas eu acho que se a barca virar pro lado ruim, tem chance de dar bem errado mesmo, porque a gente viu o que ele fez com o Grêmio é difícil, mas o papel que ele teve no Grêmio, que não foi tão grandioso assim, e talvez prejudique o clube. Arthur, já botaram o pepino na tua mão? Não, jamais. Ah, tá. Jamais. Beleza. Mas você me falou que você é um adepto do pepino, né? Não? Não. Pepino de novo! Pepino! Mas Pepino de novo! Cara, mas agora voltando a falar. Essa risadinha dele me pegou. Mas agora voltando a falar. Sério, vai, fala aí. Disse que ele era um jogador desequilibrante. Hoje em dia a gente tem ele como um jogador desequilibrado, né, mano? O tchauzinho, o casamento. Exato, exatamente. Aquilo ali foi bizarro. O último jogo dele, né? Um bom ponto é que se for o caso, né, dele casar novamente, já que ele é o Fábio Júnior do futebol, o Copacabana Palace fica no estado do Rio de Janeiro, então ele não vai ter distância né, e tudo mais. Porém, Fred, cara, que isso, tá dado o aval. Tá dado o aval. Exato. Então, cara, eu acho que é uma contratação de risco, sabe? Mas assim como o Marcelo também foi, por conta das lesões, assim como o Keno também foi, por conta das lesões que teve. Assim como o Ganso também veio em baixa da Europa, não era nem titular no Sevilla, foi um pedido de contratação, né, do jogador, se eu não me engano, na época do São Paulo. Então, cara, é uma incógnita. A gente não sabe como será o Douglas Costa no Brasil. Se será um jogador desequilibrante, como bem trouxe o Arthur, quando passou por Bayern de Munique, e Juventus não será, ou será o jogador desequilibrado que foi no Grêmio, né? Um jogador eu acho que foi conhecido pela torcida como um dos ídolos do Super Grêmio, né? Lembra do Super Grêmio? Cara, Super Grêmio. Grêmio, sai pela porta de trás, dando tchauzinho pra torcida, debochando do amor do torcedor. Realmente complicado, cara. A situação que o Fluminense se coloca, mas com o aval do Diniz, irmão, eu não discuto. É isso. Então, de relação a salário, como o Vini citou, pra gente fechar, ele vai receber, assim, por produtividade, e ele vai receber mais ou menos metade do que ele recebia aqui no Grêmio. Ele recebia 1,5 milhão no Grêmio, então vai ser um salário bem reduzido, assim, pros padrões do que ele estava acostumado a receber, porque também eles... o nível dele também diminuiu, né? Não, é isso, de fato. Mas uma coisa que eu acho que é uma certa segurança que o Fluminense tem é que o Vini falou muito bem sobre as contratações de risco. Por exemplo, o Marcelo e o Ganso, eu acho que vinham para posições mais carentes do que o Douglas Costa. Então, talvez se der errado, não vai impactar tanto assim no Fluminense. Ele vem mais para suporte, né? Não tá trazendo um cara para ser titular igual foi o Marcelo, por exemplo, né? E ele tem tempo para se adaptar, né? Ele não tem que se adaptar para ontem, porque o time precisa com muita extremidade. Você precisa dele para ontem, para jogar como titular e decidir um jogo. Então, chega no fim, né, dessa pré-temporada, mas há tempo de se adaptar. Vão ter esses jogos aí do Carioca. São jogos contra Bangu, Nova Iguaçu. São jogos contra times menores do Campeonato Carioca, mas são jogos que são bons para ele começar a se adaptar ao Fluminense, entender o estilo de jogo do Diniz, para quando chegar nas fases, né, que são fases de campeonatos, podemos dizer assim, mais importantes, né, com um peso maior, que é o caso do Campeonato Brasileiro, Libertadores, que o Fluminense vai disputar novamente, Copa do Brasil. Douglas Costa, acredito eu que já esteja pronto, né, para participar desses campeonatos. Então,
eu acho que chegou na hora certa. Eu acho que se chega no meio do ano, por exemplo, acho que seria um pouco mais complicado. Que aí já ia pegar a engrenagem girando, todo mundo já esquentado, todo mundo já encaixado, e aí seria complicado dele entrar nesse elenco. Ele pegar essa pré-temporada pode ser bom. Exato, porém, entrando dessa maneira eu acho interessante, tá ligado? Acho que pode dar certo como pode dar errado. É um tiro no escuro do Fluminense, mas, como eu disse, com o aval do Diniz, irmão, eu acho que a gente tem que seguir o Mister, porque o cara foi campeão da Libertadores com um elenco limitadíssimo, com peças que ninguém acreditava que poderia ser campeão, né? De fato, mano. Com certeza, e a galera tá aqui no chat com a gente. Gosto. O Caio, que isso, Vini? E aí o Maurício perguntou, será que o Diniz vai conseguir resgatar o futebol do Douglas Costa? O Vini acabou de citar isso. E aí o Maurício aqui lembrando do BM do Macula, do Flamengo, tá dado o aval, que foi com o Douglas Costa. E aí, ó, o Brás Costa, que é o Giovanni, deu boa noite aqui. Jordan Pereira, boa noite, meus amigos. Vitor Belotti, Douglas Costa não dá. Vitor Belotti, que, pô, foi o convidado do Esporte Arena de sábado na rádio. Tem pra corte, quem não hein? viu ainda, tem cortes e tal. O programa tá na íntegra aí, tá? Pra quem não viu ainda, um ótimo episódio. Vitor Belotti representou demais. E aí, ó, Giovanni, gostei. Tive que dar uma brotada na live. E aí ele falou o seguinte, vai chegar no elenco pra ser um ótimo reserva. Vai ser um suporte ali que possa ser que em algum momento ele vire titular se precisar. Vamos ver como ele vai encaixar aí no time. E aí o Arthur Xavier falou o seguinte, se ele fez o que fez no Clube do Coração, imagina o Fluminense. Não confio nesse execrável ser humano, homem casamenteiro. E Eduardo Reis mandou um salve. Salve, Eduardo Reis. Salve, e ele tá aí, ó. Duda. Ele tá aí, ó. Lucas Almeida. Lucão. Salve, Tamo junto, Lucão. Lucão. Tamo junto, meu amigo tricolor. Beijo, velho. E galera, vocês estão aqui com a gente acompanhando. Já chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal que não tá inscrito ainda e compartilhando, espalhe a palavra do Esportes Arena Boa. pra ajudar a gente a chegar à meta dos 600 inscritos. Estamos chegando. Estamos 528 inscritos, estamos crescendo pouco a pouco, com a ajuda de vocês, vambora. Tem corte todo dia, as lives são segundas e quintas às 9 da noite, lembrem disso que o horário mudou, galera. Agora as lives são às 9 da noite e sábado às 11 da manhã, lá na Rádio Novos Rumos.